Olá, meus irmãos. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo esse vídeo, depende do horário aí que você está conseguindo assistir. E eu queria falar sobre essa informação, né? Eu ia falar tanta coisa, mas isso aqui ficou em extremo importante, que é sobre o vulcão Cumbre Vieja, né? E até agora, mais de 205 hectares de terras agricultáveis foram completamente destruídos pelo, pelo, pela lava, não é mesmo? Olha aí, como vocês podem ver. E não tem muito, né, o que fazer com uma força dessa aí da natureza, porque não existe tecnologia e nada, apenas as pessoas que moram perto devem evacuar o local e fica por isso mesmo. Mas por que essas coisas estão acontecendo, né? Poucas pessoas explicam bem isso e nós também, em partes, né? Então vendo que a lava ela corre em direção ao mar, tá? Está indo para o mar. E é isso aí, essas terras que vocês estão vendo aí destruídas são todas terras agricultáveis, onde tem alimento para alimentar as pessoas ali, para vender também. Então os danos são bastante significativos aí. Mas as escrituras sagradas, no livro de Joel, do profeta Joel, no capítulo 2, vai falar sobre o que o Senhor faria, não é? Lê só o verso 30. E farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Então você tem uma conexão na palavra onde fala de grandes nuvens de fumaça. Você notar, se nós voltarmos lá na matéria e notar no começo do vídeo, é isso aqui, ó. Olha essa coluna de fumaça que sai, vendo? Então é em extremo importante isso. E aí, você vai adiantando a matéria aqui, pra gente não ter problema no vídeo, porque eles cortam e etc e tal. Essas colunas de fumaça que saem dos vulcões contém aí essa fuligem, né? Ela não se dissipa, tá bom? E ela reflete a luz solar. E isso já está há semanas, né? Dias e muitos dias emitindo essa lava, emitindo essa fumaça e essa lava se espalhando aí em direção ao mar, destruindo terras agricultáveis, alimentos e também edifícios, casas sendo destruídas. Essa fumaça que ela reflete a luz solar significa que a luz que vem para a Terra ela não fica aqui, ela não consegue chegar até o solo. Então essa luz volta para o espaço. Significa que nós temos menos calor naquela região, as pessoas vão sentir a temperatura mudar porque o calor será menor, já que não tem mais tanta luz solar como dantes, tá bom? Então você vê que as escrituras falam, né, de o sol se tornar em trevas. Você imagina então, irmão, se os mais de 500 vulcões que existem no anel do Pacífico, eles entrarem em erupção. E para quem não sabe, o vulcão Kilauea, né, ele entrou em erupção também esta semana. Olha que coisa fantástica, não é? Cumprindo o que as escrituras sagradas falam. Mas por que isso está acontecendo, né? A Terra vive ciclos, tá bom? A Terra ela vive em ciclos. Se nós formos para as escrituras sagradas, irmãos, do que o Senhor estava falando, né, nas escrituras sagradas, lá nós vamos ler aí os evangelhos, né? Ele vai para Mateus capítulo 24. E aí você vai compreender algumas coisas, né? Quando perguntado ao Senhor, e os discípulos assentando, né, disse a ele, em particular, lhe pediram, dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Então Jesus lhes revelou, cuidado que ninguém vos seduza, porque muitos são os que virão em meu nome proclamando eu sou o Cristo e eles encaminharão a muitas pessoas. Detalhe, tá? A aparição de um Messias, um falso Messias, não é sinal para nós. Isso aparecerá em muitos.
Mas olha o que ele diz no versículo 6, tá bom? E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos espanteis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Para quem não sabe como funciona a Terra, né, eu vou explicar para você aí, tá? Do modo heliocêntrico, como a NASA nos ensina. Você imagina que nós temos no centro da Terra, no núcleo terrestre, ferro e níquel, a uma temperatura absurda. E é este ferro, este níquel, em, ali em ebulição, aquela constante movimento dentro de uma temperatura, né, a milhares de graus Celsius, que gera então em torno da Terra bola um campo magnético. E este campo magnético ele tem naturalmente o seu norte e o seu sul. E este campo magnético ao redor da Terra é o que protege a Terra dos raios ultravioletas, os raios de Sol. Imagina que o Sol bombardeia a Terra todos os dias, durante todo momento, com seus raios, e este campo magnético terrestre nos protege, porque se este campo enfraquece e não está mais sob nós, nós vamos então viver isso que o Senhor está falando, a inversão do campo, e isso aqui, ó. Nós vamos lá para o capítulo 16 de Apocalipse, e aí o que você vai ver, não é? Sobre as pessoas que aceitarem a marca. Vamos lá? O quarto flagelo, a quarta taça, e veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol, e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com fogo. As pessoas foram queimadas pelo forte calor e, colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados para poderem render glórias a Ele. Então tá aí. Tá? Este é um sinal. Então é isso que acontece se o nosso campo simplesmente enfraquecer. E, segundo aí os cientistas, né, os dados que nós temos hoje, lamentavelmente, para a tristeza de muitos, e nossa, é claro, o campo magnético da Terra, a parte mais fraca, né, onde está a maior anomalia do campo magnético da Terra, é no sul, é justamente sobre o Brasil, sobre a América do Sul. E aí o Senhor fala sobre isso. Ele diz no versículo 8: contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Olha só, então essa agenda verde que está acontecendo no mundo, do qual eu iria falar para vocês, tá bom, irmãos? Essa agenda verde não é culpa do homem, né? Que vocês agora têm que, você não vai reverter, tá bom? Eles não vão reverter. O problema não é você simplesmente pegar petróleo e fazer gasolina. Não é você emitir dióxido de carbono. O problema da Terra que está entrando com umas dores de parto é porque este atual sistema não se sustenta mais. A Terra tem seus ciclos. E Paulo fala em Romanos: o pecado está fazendo a Terra gemer. A Terra está em desespero esperando a redenção por causa do pecado do homem, que é muito. Então a Terra ela vai se sacudir. E quando este campo enfraquece, né, segundo os próprios cientistas, nesse período acontece o enfraquecimento do campo magnético, justamente porque no núcleo terrestre esses ferros ali em ebulição, né, numa temperatura de milhares de graus Celsius, eles simplesmente param ou enfraquecem, alteram, e nós temos o enfraquecimento, a inversão do campo. E essa inversão do campo vai levar com que o norte magnético vá para o sul e o sul para o norte. E aí os raios de sol passam e superaquecem, né? Aí que nós vamos ver o caos. Nós temos com este sol esses raios solares, que são aí essa ejeção de massa coronal, né? Que também é um ataque eletromagnético, tá bom? O sol emite uma energia eletromagnética. Para quem não sabe, tudo é energia eletromagnética. E isso tem um potencial destruidor principalmente para a energia elétrica. Para tudo que é magnético, tudo que é eletrônico, vai ser simplesmente destruído, vai parar de funcionar,
porque essa energia não terá mais proteção, vai cair aí sobre todo o que existe de eletrônico no mundo, e nós vamos ter aí então um apagão geral, um apagão mundial, né? Mas eles querem reverter algo, porque eles acreditam que eles vão conseguir triunfar sobre isso que o Senhor falou, e eles vão herdar a terra, né? E então, por que que muitas vezes, né, irmãos, muitas vezes é falado para vocês aí que é uma grande ação do mágico de Oz. O mágico de Oz, ele é um ilusionista, tá bom? Ele faz você acreditar, assim como os governos do mundo, que os terremotos que acontecem é eles que fazem. É eles que trazem chuva, é eles que fazem os vulcões acordarem, mas esses poderes eles não têm controle. Eles sabem do que está por acontecer. Eles sabem que toda vez que vai trocar o milênio, toda a vez que vai trocar o milênio, que nós vamos passar de uma era para outra, a Terra tem esses ciclos, a Terra tem essas alterações. Irmãos, vamos dizer aí para vocês que o que houve no dilúvio, né, foi isso aí, tá bom? Esse mesmo evento, e agora nós estamos vendo isso. Foi isso que Jesus quis dizer. Vocês vão viver uma inversão do campo magnético, vai ser algo assim que vai bagunçar a Terra. Como o nosso campo magnético, que também nos protege das ações dos corpos lá em cima, você pode ver que se algum corpo estelar lá em cima se movimentar, se passar, por exemplo, se passar, né, porque nós estamos no espaço-tempo, no tecido do espaço-tempo, né, como eles explicam, da forma que eles explicam, estou explicando para vocês. E se um corpo, né, passa próximo à Terra, ele emite também uma energia eletromagnética, ele tem o seu campo magnético. E como nós não temos proteção ou uma proteção agora enfraquecida, isso vai agitar a Terra, agita os mares, faz com que haja aumento das marés, faz com que haja terremotos, porque nós não temos mais proteção, né? E isso vai gerar um grande caos. Os animais que se movem, né, geralmente usando, né, o corpo deles usa do campo magnético, do ímã da Terra, eles não terão mais isso, vai causar uma bagunça geral, tá bom? E eles querem simplesmente falar que a culpa é sua, então você vai consumir menos energia, e eles vão usar isso e vão colocar sobre a humanidade um jugo, né? Por isso que eles querem mudar para energia verde, dizer que a culpa é do carvão, como agora você está vendo tudo no mundo encarecer, justamente porque é algo que eles não têm controle. E eles acham que vão salvar tudo fazendo bem para a Terra, né? Adorando a Mãe Terra, tá bom? Depois eu vou trazer um vídeo com detalhes para você, mas você imagina uma coisa bem interessante. Quando a China anunciou na ONU que não vai mais financiar energias, né, usinas que usam o carvão. O preço disparou no mundo inteiro. Né? O preço disparou no mundo inteiro. Quando a China fala, por exemplo, que agora vai aderir só à Agenda Verde e as nações do mundo inteiro. Só que energia verde não é capaz de abastecer o mundo inteiro com eletricidade. Logo, aí que surge o plano deles, que é, você está vendo aí como empresas como o C6 Bank, outras, por exemplo, a Suécia. Na Suécia lá você, por exemplo, nem lockdown, nem máscara nunca usou. Porque na Suécia é um povo já submisso a essas loucuras. Então não precisa, porque lá o povo já estão pondo chip no corpo, né? Porque é um povo perdido, lamentavelmente. Não é todos, mas é a maioria. E aí eles vão dar para você um cartão, ou como o dinheiro vai se tornar digital, que é o que está faltando para o controle do Estado ser completo e eliminar aqueles que não são obedientes, aí então eles vão te dar um cartão com carbono, né, que vai medir a quantidade de carbono naquele produto que você comprou. Então você vai ter um racionamento, você vai ter um limite de carbono que você pode emitir por mês. Então você vai receber um auxílio universal, né, um salário universal básico para sobreviver, e você vai no mercado e você tem R$ 1.000 para usar. R$ 1.000 que você pode emitir em carbono. E dependendo do que você comprar, se ultrapassar R$ 1.000, ultrapassar o limite de carbono que foi emitido para a produção daqueles alimentos,
Então você é proibido de comprar. Você vai ter que parar, o sistema vai te bloquear e você vai poder só levar aquilo. E aí você tem que esperar o próximo ano. Vou deixar o link na descrição para vocês e vocês vão entender o que está acontecendo. Quando na verdade eles não podem controlar isso, tá bom? Eles não podem controlar isso. Então tenham a confiança no Senhor, porque isso está acontecendo justamente por causa do mal que estão fazendo sobre a terra. A humanidade abandonou o Senhor, abandonou o temor a Deus e acha que nada vai acontecer. Mas e para nós, né? O Senhor está dizendo isso aqui para o seu povo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha isso. O Senhor está dizendo, tá? Jesus Cristo, o Messias, Yeshua, está dizendo, porque deste atenção à minha exortação, ou seja, deem atenção à exortação, à palavra do Senhor e suportem os sofrimentos com paciência. Jesus está dizendo, eu, igualmente, os livrarei da hora da tribulação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, essa é a promessa do Senhor para nossas vidas. Enquanto nós estamos vendo o grande sinal que está acontecendo sobre o mundo, o grande sinal para nós, que é as inversões, né? A inversão do campo magnético, ela vai gerar uma alteração no clima, uma alteração climática, uma alteração na Terra, terremotos e etc e tal e tal. Isso você vai ver. Significa que é um ciclo, está se encerrando, tá bom? Não esqueça que nós estamos no final do 6º milênio. Nós estamos entrando no 7º milênio, que é o milênio do Messias. É o milênio que Jesus volta para estabelecer o seu reino de 1000 anos na Terra. Então a Terra vai sofrer realmente esses impactos. Mas fiquem firmes. A nossa vitória está perto. Deus os abençoe. E Shabbat Shalom a todos vocês. E paz a vocês que são de paz. Deus os abençoe.